pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade nas aulas, na aula passada nós falamos um pouco sobre as questões de espaço cênico, né, a utilização do espaço. Nós falamos um pouco sobre os agrupamentos na hora de fazer uma apresentação, então eles podem ser em filas, em grupos, em roda, tá? E hoje nós vamos falar sobre luz, instrumentos, gestos ampliados, tá? A gente sabe que para a gente observar com mais detalhe, né, olhar com mais detalhe alguma obra, a gente precisa entender a arte, certo? Então, às vezes é necessário que nós tomemos distância para observar mais de longe uma determinada obra, às vezes mais de perto, para a gente observar melhor os detalhes, tá? Então, quando olhamos o todo, nós temos uma imagem em panorama. O que é o panorama? Quando nós conseguimos identificar a imagem no seu todo, tá? A imagem toda. E aí nós temos um panorama, tá? No panorama, nós conseguimos ter a ideia geral da obra, tá? Aquilo que o artista quer passar na sua obra. Diferente, nem tanto, mas quando nós falamos em equilíbrio, né, que a composição da obra ela tem que estar equilibrada, chamamos de equilíbrio quando ela está dividida as duas partes, né? No panorama, a gente vê esse todo. Agora, se eu tiro um pedaço dessa parte, dessa obra, e eu amplio ela para que eu possa ver só essa metade, então eu posso dar um zoom, né? Às vezes nós precisamos ver mais de perto, então a gente amplia essa obra, né? Nós damos o zoom, tá? Para não deixar passar nenhum detalhe. Então, quando nós paramos, observamos uma obra no seu todo, nós estamos falando que é uma imagem em panorama, tá? Eu consigo enxergar a obra toda. Agora, quando eu tiro um pedaço dessa obra, eu amplio essa obra, eu não vou conseguir ela ver no todo, eu vou conseguir ela ver um pouco mais restrita, e isso eu chamo de zoom, tá? Eu preciso estar mais perto da obra, para quê? Para que eu não perca nenhum detalhe dessa obra, certo? Uma imagem em equilíbrio é o que eu acabei de falar para vocês. Observe essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem em equilíbrio, certo? Você pode ver que, ao observar essa obra, você traça uma linha imaginária e você vai ver que a composição dessa obra ela está tanto para um lado quanto para o outro, né? Então essa obra ela não está pesada, não está sobrecarregada só para um lado. Não, a composição ela está dividida, ela está tanto para um lado quanto para o outro. E é bem nítido nessa obra quando você enxerga essas linhas, né? Essas várias linhas, quando você enxerga os dois cantos que são iguais da obra, e isso a gente pode dizer que é uma divisão equilibrada, certo? Bom, esse é um monumento à democracia em Bangkok, na Tailândia, tá? Então você pode ver que ela está os elementos que compõem este monumento ele está distribuído de forma parecida, de forma igual, ou até mesmo em quantidades parecidas, tá? Bom, observando em panorama, é possível perceber qual é o tema dessa obra? O que vocês acham? Que tema que é essa composição? Observando de longe, a gente consegue identificar? Você saberia dizer quais são as cores que predominam nessa imagem? Qual é a cor que está predominando nessa imagem? Você reconhece pontos e linhas nessa imagem? Pontos e linhas? Consegue ver pontos e linhas nessa imagem? Muito claro, né? As questões de linha, as questões de ponto, né? Tá muito claro nessa imagem. Então, trata-se de um desenho, uma pintura ou uma fotografia? O que vocês acham? Este é um desenho. Alguém foi lá e desenhou, alguém foi lá e pintou, ou alguém foi lá e tirou uma foto. Quem falou uma fotografia, certinho. Essa é uma fotografia desse monumento lá em Bangkok, tá? Bom, essa é uma fotografia aérea. O que é aérea? A aérea é vista de cima, então tiraram de cima, tá?
tiraram essa fotografia de cima, você consegue identificar, né, que você está vendo de cima a fotografia, certo? Durante a noite. Então, nós conseguimos identificar que está de noite, né, pelas luzes. Uma cidade a gente consegue identificar, né? Então, a gente sabe que está de noite. Então, nós podemos ver na foto que há uma praça central. Essa daqui, ó. Bem no centro. Tá vendo? Há uma praça central, certo? Ao redor dela, carros em movimento passam na hora que o fotógrafo, né, fez a foto. Então, estes movimentos de luz que vocês veem aqui simbolizam os carros passando, tá? Esses movimentos de luz que vocês veem simbolizam como se fosse o carro passando, tá? As luzes desses carros, eles deixam rastros coloridos formando as linhas. Foi o que eu acabei de falar, tá? Então, por conta das luzes do carro, esses rastros ficam coloridos por conta dessas linhas, tá? Bom, quando nós observamos, né, essa cena à distância, os rastros de luz formam um desenho, né, de um olho. Como se fosse um olho, não é? Ó, aqui, se você parar para olhar um pouco mais de longe, você vai perceber que parece um desenho de um olho, certo? Bom, agora nós vamos dar um zoom nos detalhes, tá? Então você vai observe as linhas. Elas são linhas onduladas, tá? Há linhas vermelhas, amarelas, verdes, brancas e azuis. Essas daqui, ó. Tá vendo essas linhas? Aqui. Os refletores de luz formam pontos brancos. Esses refletores aqui, ó. Tá? Formam pontos brancos. Saem raios de luz como se fossem linhas. Certo? Aqui tem um exemplo. Aqui, ó, você pode ver que os refletores de luz, ó, formam raios. Tá vendo aqui, ó? Raios, né? Bom, de cada lado da imagem, nós vemos a mesma quantidade de elementos, certo? Ó, dois aqui e um central, né? Então, são refletores, de cada lado existem dois, e um central, tá? Bem no centro da imagem, um pequeno círculo, este daqui, ó. Tá vendo? Esse pequeno círculo aqui. Em torno desse círculo há um maior, certo? Ó, um círculo maior. E de cada lado há os refletores da mesma quantidade, certo? Bom, então nós conseguimos identificar nessas imagens, né, que parece um olho quando nós olhamos de longe, nós conseguimos identificar que é uma foto em panorama, né? A gente consegue perceber que é uma cidade, é uma praça, que é uma rotatória, né? Pelas luzes, nós conseguimos perceber que são rastros de carro que deixou, né? Percebemos que o preto é uma das cores que predominam. Por quê? Porque está de noite, né? Mas existem pequenos focos de luz. E nós conseguimos identificar os pontos e as linhas na imagem, certo? E também nós conseguimos identificar que essa imagem ela é uma fotografia, certo? Então, é uma imagem em equilíbrio. Por que em equilíbrio? Porque a composição dessa imagem, ela está para os dois lados, tá bom? Ela está tanto para um lado quanto para o outro. A composição dessa imagem, ela está equilibrada, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!